Olá, amigos. Eu sou Sidney Grassman e esse é o canal Mania de Livro. Hoje é o dia de falarmos sobre Golpe de Misericórdia de Marguerite Yourcenar. É o nosso primeiro encontro para essa leitura sequencial, que foi uma ideia que eu tive há alguns meses. O pessoal votou em um dos 3 livros que eu sugeri. Foi eleito Golpe de Misericórdia e a gente vai fazer então uma leitura que de brincadeira eu chamei de novelinha, que seria uma leitura sequencial. A cada mês, isso vai dar o quê? 5 encontros, agosto, setembro, outubro, né? 5 encontros, hoje é o primeiro. A cada mês a gente se encontra aqui, sempre no segundo domingo do mês, para falarmos, sem preocupação com spoilers, sobre a história. Golpe de Misericórdia é um livro de 1900 e, se eu não me engano, 1939, é um livro de 1939, mas que relata fatos bem anteriores, a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, guerras internas no leste europeu. E junto, paralelamente a essas guerras, a história de amor entre um triângulo amoroso formado por Conrad, Eric e Sofia. Hoje, então, é o nosso primeiro encontro, as nossas 30 primeiras páginas, né? Que começa na página 15, vai até a página 44, nosso primeiro encontro. Vai coincidir que em dezembro a gente encerra, né? E eu gostei disso, né? Porque fecha direitinho um ciclo. Já vou adiantando que hoje não tem grandes emoções. O personagem principal, que é o narrador, Eric, ele apenas se apresenta e apresenta seus 2 companheiros e a gente fica ainda meio sem saber o que é que vai acontecer nessa história. Algumas coisas já estão mais ou menos amarradas. Eu descubro, por exemplo, que Eric é o narrador, que Conrad é irmão de Sofia e não o contrário. Eu tinha achado que Sofia era irmã de Eric, mas na verdade ele é irmã de Conrad. E a gente ainda não entende muito bem para onde a história está indo, né? Mas a gente percebe assim que existe um laço muito profundo que liga essa tríade, Sofia e os 2 homens, Conrad, que é irmão dela, e Eric. Descobrimos que é Eric o narrador da história. A história se inicia com Eric, um homem de cerca de 40 anos, contando sua história em uma manhã chuvosa na estação de trem. Começa assim, são 5 da manhã, está chovendo muito. Eric está ferido de guerra, com o pé ferido, ele tem mais ou menos 40 anos e ele começa a contar para os seus companheiros, soldados, a sua história de quando ele era muito jovem. Então, vai fazer o tempo voltar lá para a Primeira Guerra Mundial e ele começa então a narrar os fatos. E ele diz que sobre a guerra de 1914, ele era jovem demais para fazer alguma outra coisa que não fosse namorar o perigo. Como ele era uma pessoa muito jovem, ele cortejava o perigo, ele gostava dessa coisa de participar das guerras e foi o que ele fez a vida inteira. E ele inclusive cita uma balada alemã que diz: os mortos se vão rápido e os vivos também. E ele descreve com detalhes as perversidades das numerosas guerras das quais ele fez parte, né? Ele vai contando aqueles detalhes sórdidos todos da guerra, né? Cada vez mais eu me convenço que a guerra é um mal desnecessário, né? Mas ela existe, faz parte da sociedade, está por aí. E ele vai descrevendo aquelas atrocidades todas. E aos poucos ele começa a admitir uma dependência emocional muito séria que ele tem de Conrad. Ele vai falando sobre Conrad e assim, não é uma homoafetividade explícita, na verdade é tudo muito embutido, mas ele vai dando a entender ao leitor que o sentimento que une ele a
Conrad é mais do que uma simples amizade, né? Ele tem inclusive uma dependência emocional. Não admite qualquer conotação sexual, eu coloquei aqui, mas o leitor já percebe que há alguma coisa entre os dois. Ele se refere a Conrad como um ponto fixo, um nó, um cerne. E aí tem uma parte que eu achei extremamente lírica, em que ele fala: lembro-me dos banhos na água doce, dos lagos ou na água salobra dos estuários ao raiar da aurora. Que eles tomavam banho juntos, né? Não era exatamente de banheira, mas o leitor já vai percebendo que realmente havia uma fixação, pelo menos por parte do Eric. Não sabemos ainda se Conrad correspondia a isso. Das nossas pegadas quase idênticas sobre a areia e logo desfeitas pela sucção profunda do mar, das cestas no feno, dormiam juntos no feno, em que discutíamos os assuntos da época, mordiscando indiferentemente fumo ou talos de capim, certos de estarmos aproveitando mais que os adultos, sem saber que estávamos apenas reservados a catástrofes e loucuras diferentes das deles. Isso por causa da guerra, né? Eles moram no leste europeu, onde está sempre acontecendo uma guerra ou outra. Bem mais tarde, ele começa a descrever Sofia. Então, Sofia, já quase no finalzinho dessas 30 páginas, ela aparece, e ainda aparece com um apelido, Sônia. Eu custei um pouquinho para perceber que Sônia e Sofia eram a mesma pessoa, né? Era um apelidinho que deram, mas não explicaram ao leitor. E ela tem um cachorrinho, do qual ela é inseparável, e aí ele vai falando sobre ela. Ela tem um cãozinho, gosta de ler e é irmã de Conrad. E daqui a pouco ele insinua uma relação incestuosa, mas aí ele meio que salva a Sofia dessa insinuação, dizendo que é ele, o irmãozinho de Sofia, no sentido de que eu a adotei, eu a protejo, e insinua então que entre os dois, por causa dessa relação muito íntima, existe uma insinuação incestuosa. Ele não deixa claro se isso também vale para Conrad. É algo que a gente vai descobrir aos poucos. O livro, gente, ele vai se entregando muito aos pouquinhos. E para facilitar, para quem está lendo pelo Kindle, onde a paginação é diferente, eu vou colocar na descrição do livro onde é que começa e onde é que termina o nosso próximo encontro. Porque aí não dá confusão, né? E quase no final dessa parte conta que Sofia sofreu uma violência sexual. Ela foi estuprada por um bêbado. E que depois esse bêbado, que provavelmente era um soldado, um sargento, algo assim, ele se arrepende, pede perdão. E ela diz que acha aquilo mais patético do que a violência em si. E para que o próprio incesto não faltasse, a magia das recordações me transformava num irmão mais velho. Ele está dizendo que entre ele e Sofia, o sentimento era tão mais de irmãos que tocá-la era como uma espécie de incesto. Por hoje é só, a gente vai se encontrar aqui novamente no dia 8 de setembro, isso mesmo, 8 de setembro, para a segunda parte dessa novelinha. Vamos ver se acontecem coisas mais emocionantes. Existem pouquíssimos diálogos e muita descrição. É um livro que, por enquanto, ainda não disse a que veio, mas está muito no início. Nós vamos ler sempre de 30 em 30 páginas. E no dia 8 de setembro a gente se encontra aqui, então, para falarmos mais um pouquinho sobre Golpe de Misericórdia de Marguerite Yourcenar. Na semana que vem, dia 18, eu deveria falar sobre o livro do mês, Ao Paraíso,
mas não vai ser possível, porque é um livro muito grande, então eu decidi fazer uma troca. Na semana que vem, dia 18, a gente vai falar sobre o livro A Via Crucis do Corpo, de Clarice Lispector. Um beijo no coração de todo mundo, uma semana maravilhosa e a gente se encontra aqui no domingo.